Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Mochidehda Vibragine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvabhudanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satchiguru Pranatoshmam Om Shanti 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 Om. Namastê. Boa tarde. Verso 37. O poder de um mágico em seus truques é apenas um truque, né? Não é magia realmente, não é realidade, mas é uma realidade aparente, um truque, não? Portanto, os efeitos de Maya, igualmente os efeitos de Maya, são meras aparências, né? São truques, né? Maya é considerado o grande ilusionista, né? The greatest trickist. O grande, maior ilusionista. Do mesmo modo, os efeitos de Maya são irreais. Qualquer realidade de que desfrute é tomada empréstimo do substrato, a consciência. Essa realidade aparente, ela desfruta, né, de uma realidade dependente, concedida, né, pela a única realidade que existe, que é Sat, que é a existência, né, que é nada mais, nada menos do que a consciência ilimitada. Então, qualquer realidade de que desfrute é tomada de empréstimo do substrato, a consciência. Um pote é apenas um nome e uma forma, não é real. A realidade dele é, assim por dizer, concedida ou emprestada, né, a realidade. Vocês notaram a diferença? A realidade dele. Não o nome, o seu nome e sua forma. Não as suas características, suas funções, as suas propriedades. Mas a sua realidade, é assim por dizer, concedida ou emprestada. Por quê? Pela sua natureza fundamental, substancial, como barro, né? Então, barro é que concede existência ao pote como pote, sem o qual o pote não seria o pote. Ele seria o quê? Uma ideia na mente do oleiro, né? Como se diz? Seria ainda assim uma ideia na mente do oleiro. Um pote é apenas um nome e uma forma. Ele é uma aparência, uma sobreposição. Essa palavra sobreposição é tão importante, né? É simplesmente uma projeção, né? Imagina uma criancinha que chega assim diante de um pote de argila, sem nenhum conceito a respeito de pote, né? Das qualidades e atributos e propriedades de um pote, mas ainda assim ele tinha um certo conhecimento de argila. Porque eu tinha um primo, quando eu era pequeno, que minha tia dizia que ele tinha a mania de comer parede. Então, vamos imaginar que essa criancinha gostava de comer parede, comer argila do tijolo. Ela não tem ainda uma noção do que seja um pote, mas ela conhece a substância do pote como barro, né? Porque ela comia barro quando era pequenininha, né? Então, quando ela entra em contato com o pote, o que ela vê? Por quê? Porque em sua mente não existe ainda a sobreposição de um pote no barro. A sua compreensão do barro é ainda livre de upadis,
livre de sobreposições. Então, do mesmo modo, né, aqueles que conhecem a essência, o substrato do ego, do intelecto, do corpo, etc., ele é livre dessa sobreposição, muito embora a sobreposição continue aparecendo. Quando a gente sabe, o complexo corpo-mente, ele sobrevive não somente à morte do corpo físico, mas ele sobrevive, né, à autorrealização. Por quê? Porque o complexo corpo-mente é de quem? Ishvara. E o Jiva não tem o poder de cancelar Ishvara e a sua jurisdição, né, de objetos configurados, né, destruídos, mantidos, etc. Nem mesmo o tempo de exaurimento do seu Prarabdha Karma está em suas mãos, é tudo, né, dentro do controle de Ishvara. Mas ainda assim, ele vê a substância, né, a natureza substancial do corpo e da mente como substrato, né, o substrato do corpo e da mente. Né? Então, ele é livre de sobreposições, muito embora Maya Ishvara continue sobrepondo. Maya Ishvara vai começar sobrepondo, porque Mitya não desaparece. O corpo, de manhã cedo, tem dor, é o corpo aqui, o corpo está ficando velho. Né? Então, tudo isso continua, mas a crença de que esta sobreposição é real foi cancelada. Né? Por quê? Porque o indivíduo ele compreendeu a natureza substancial do pote como barro. Né? Esse é um bom mantra, Felipe. Se todo dia de manhã que você for trabalhar, eu sou barro, eu sou barro, eu sou barro, depois você vai começar a associar o barro como a natureza substancial de tudo, né? De todos. Ó, tá vendo? É que está dizendo aqui, ó, somente o barro é real, é um mantra que vale a pena. Né? Aham Brahmi. Isso aí era para o Marcelo. Marcelo, estou roubando as suas piadas aqui, hein? Alguém sugeriu. Eu já pensei em algumas coisas aqui, mas não falei. Guardei. Mas por que você está tão tímido hoje? Então, dos 3 fatores criativos, quais são os fatores criativos? Os objetos criados por Maya, que cria o Criador, os objetos criados por Maya e o substrato no qual esses objetos existem, né? O substrato. Né? Quando a gente fala em substrato, é muito mais fácil lembrar da analogia do espaço. Tudo existe dentro do âmbito do espaço e, do mesmo modo, tudo que existe, tanto o Criador como a criação, existe dentro do âmbito do espaço do espaço. O espaço do espaço é o substrato do espaço, que é o substrato de Maya, que é o substrato que é a consciência e a existência, que concede consciência e existência a tudo. Né? Então, dos 3 fatores, os objetos criados, Maya é o Criador, e o substrato no qual eles existem, potencialmente, e a partir do qual eles são criados, né? No substrato, é importante compreendermos isso, no substrato existem todos os universos, né? Manifestos ou unmanifestos, como potencial, como semente, ou como manifestos, como a árvore. Né? Eles existem. Dentro desse substrato, também surgem Maya Ishvara como criador e a criação. Naturalmente, o Jiva é parte integrante dessa criação com uma função específica de ser o agente conhecedor e experienciador. Não?
os objetos criados e o criador, Maheshwara, existem de forma sequencial, né? Os objetos e Maya. Maya projeta os objetos. Mas o que é curioso é que Maya projeta os objetos e o outro fator, que é o substrato, ele está sempre presente em Maya e na criação, né? Maya, os objetos em Maya existem de forma sequencial, mas o substrato existe sempre presente em ambos, né? Independentemente da manifestação do universo, independentemente da ausência da materialização dos universos, ou da presença manifesta dos universos. Em ambos os casos, o substrato está sempre presente, né? Você entende, Felipe, por que a nossa natureza é ananta, é livre de limitação? Porque nós existimos sempre, porque a existência existe sempre. E a consciência é a existência, entendeu? É a existência brilhando com o conhecimento, né? Verso 41. Um objeto criado, embora visível, não tem substância real. Isso aí você não pode ensinar a sua esposa, hein? Tá? É um perigo. Porque se ela começar a investigar, ela descobre que você não é real. Deus, imagina, né? Aquele objeto mais íntimo, né? Ela sempre ali contando com você, né? Fazendo de tudo para espremer um pouco de Ananda de você. Aí ela descobre que o objeto ali é irreal e a Ananda é uma Ananda falsa, né? É uma Ananda que vem dela mesma e que ela confundiu, né? Como se viesse do objeto irreal, né? Por isso que o Vedanta é perigoso com casais, né? Um objeto criado, embora visível, não tem substância real, pois está sujeito à criação e destruição. É esse, né? É esse verso? Um objeto criado, embora visível, ele não tem substância real. Por quê? Ele foi criado. Há uma substância real. Que está sujeito Não, à o objeto. conservação. Não o substrato do objeto. O objeto criado, ele não tem substância real porque ele é sujeito à modificação, né? O pote de barro pode cair no chão e quebrar. Aí ele volta a ser o quê? Caco de barro, né? Pedacinhos de barro, né? Então, qualquer objeto que tenha sido criado, configurado pelo grande magician, né? Mágico, Mr. Maya, né? Ele não possui uma substância real. Como o quê? Como nome, como forma, né? Então, a realidade dele não pertence ao objeto, mas pertence à substância do objeto. Em analogia, a constituição, né? Nome e a forma, né? Do Jiva, com suas propriedades, talentos, profissões, né? Etc., pertence a quê? Pertence à configuração do objeto chamado Jiva, né? Nós sabemos que o objeto é um Jiva, né? O Jiva é um objeto, né? Então, o Jiva, objeto, ele não possui nenhuma natureza real. Mas o ser do Jiva, que é o Atma, o Jiva Atma, ele representa o reconhecimento de que o Jiva é o ser. Por quê? Porque ele desfruta de consciência e existência, e ele sabe que ele é existente, ele sabe que ele é consciente. Então, o Vedanta chega para explicar para a gente que somos também Ananta, infinitamente não limitados. Você não pode reivindicar sua natureza como consciência e existência
e, ao mesmo tempo, rejeitar a sua natureza como ananta. Porque a natureza é aquilo sem o qual aquilo não é aquilo. Se você rejeita ananta, invariavelmente você rejeita a consciência e a sua existência. Porque os três vêm no pacote único, entendeu? Por isso que a gente fica martelando nesse ponto. Um objeto criado, embora visível, não tem uma substância real, pois está sujeito à criação e à destruição. Quando aparece, recebe um nome do Jiva. O Jiva, nós somos tão importantes. Jiva, Jiva. Os Jivas dão nome a determinadas formas. A gente trabalha junto, nós somos sócios de Ishvara, né? De Maya Ishvara. A gente está ali, ó, produzindo vasanas e não somente atribuindo nomes, né, a formas criadas por Maya Ishvara. Maya vai produzindo formas e a gente vai vendo assim, para que serve, né? Aí a gente vai determinando as propriedades, funções, atributos que vão sendo arquivados, né, nesta mente coletiva, né, macrocósmica e consciente, né, de todos os jivas, né? Professor, eu poderia dizer que Maya, então, a mágica que ele faz, são só as 3 energias e os 5 elementos. E o Jiva faz o resto da mágica com os nomes e formas, né? Não, o Maya, ele produz as 3 energias. A Ishvara manipula, né, administra as 3 energias para configurar esse universo. Mas esse universo, ele é uma sobreposição sem nenhum valor intrínseco. Ele é simplesmente matéria. Ishvara, Maya faz assim, matéria. Aí o Jiva vai estabelecer os nomes, né, para cada uma dessas formas, né? Ele estabelece os nomes, né, em referência às formas, e ele começa a projetar valor subjetivo nesses objetos segundo os nomes e os atributos que ele encontrou nos objetos, né? De repente, algumas tribos encontram atributos diferentes no mesmo objeto, né? Ah, isso aqui serve para aqui, ah, serve para isso. Ah, não, serve para aqui. Ah, serve para aquilo também, né? Tem remédios que, às vezes, devagarzinho, vão descobrindo que tem diversas outras funções e atributos, né? Mas a participação do Jiva é de estabelecer, como diz nesse verso, né? Ele vai recebendo nomes dos Jivas humanos. Essa é a contribuição do Jiva. Não somente ele estabelece ou determina, né? Ou vai rotulando, né, os objetos com nomes, mas ele vai desenvolvendo vasanas de atração ou repulsão a respeito desses objetos, né, rotulados por eles, pela cultura, pela sociedade. E isso vai mantendo o samsara vivo, né? Todo mundo correndo para ajudar a Ishvara a sustentar essa ordem de realidade, que toda ela é fundada nesta compreensão equivocada de que, primeiro, os objetos são reais e que eles possuem realmente valores intrínsecos, né? Quando o objeto desaparece, o nome permanece. Olha que interessante, né? Quando o objeto quebra, desaparece, ou um jiva, né? Entra em decomposição, a estrutura física do jiva, né? O nome desaparece. O nome permanece, né? Se for um copo de barro, né? Aí o Potter vai lá e faz um outro para substituir, né? Se for um corpo físico do Jiva, Ishvara vai lá e faz um outro para substituir também. Professor, quando a gente faz o copo com barra, a gente fala fazer um copo de barra. Quando ele quebra, a gente fala o copo quebrou. Não chama mais a virou barra. O copo quebrou. Ah, acabou o copo, não.
o copo, a sobreposição, o nome, né, a função, o atributo, é interessante, porque esse copo de barro ele tem atributo não somente como copo, mas tem atributo como barro, né? Porque a gente está vendo nessa analogia o barro como a natureza substancial. Aí você vê os dois atributos lá entrelaçados, né? Barroud, né? Barreza e copeza, né? Ou poteza. Quando o objeto desaparece, o nome permanece, porque existe apenas um nome. É dito que aparentemente existe, porque existe apenas como um nome, Então, ele existe. Quando ele existe, realmente, ele existe como nome e forma. A gente diz nome, namarupa, ou a outra palavra no meio, esqueci, nome, cores e forma, né? Ele existe como nome e forma. No momento que a forma é destruída, ele existe como nome, né? Como uma ideia que pode ser reproduzida ou pode ser abandonada, né? Porque ele existe apenas como nome. É dito que ele existe, mas não existe. Ele existe como conhecimento. E o universo nasce de conhecimento. Então, ele existe como potencial, né? Conhecimento. Os objetos criados não são destruídos quando o conhecimento do substrato surge. Os objetos criados não são destruídos quando o conhecimento a respeito do substrato é claro e firme, né? Então, quando o copo, o pote, cai e quebra em pedacinhos, né? O conhecimento do substrato, né, faz de modo que o objeto permaneça ainda, né, como em sua natureza substancial. Né? Quando o conhecimento do substrato surge, o objeto, quando destruído, né, eles não desaparecem, porque eles permanecem vivos, entendeu? Como potencial através do conhecimento do objeto. Vocês lembram do ensinamento do objeto e o conhecimento do objeto? São os dois faces da mesma moeda? O conhecimento do objeto e o objeto. O conhecimento do objeto é o objeto em sua condição potencial, né? Sua condição semente. E o objeto é o pensamento do objeto grossificado ao manifesto como objeto, né? Aqui ele diz que o fato, né, se eu estou correto na compreensão, o fato de eu realizar que eu sou consciência não destrói a personalidade do Luciano, por exemplo, né? Não. Mas dentro dessa análise, quando a configuração física Luciano é destruída, entendeu? O conhecimento do substrato de Luciano permanece intacto. Então essa é a ideia, a noção do Videhamukta. Videhamukta é aquele que sobrevive à destruição do aspecto físico-material do objeto, né? Quando os objetos criados não são destruídos realmente quando o conhecimento do substrato é claro, firme e sempre presente. Então, o conhecimento do substrato de Luciano não é destruído quando o Luciano, em sua configuração física, é destruído, né? Mas como assim? Mas sem esse corpo eu não sei quem eu sou, né? Não, mas você sabe, o conhecimento é sempre bom, sempre disponível. Você sabe que você é a consciência e você sabe que você brilha, né, em todos os seres
vivos e animados. E você brilha até mesmo em todos os seres inertes. Como é que você brilha? Hã? Luciano, como é que você brilha na rocha, na montanha, nas pedras? Hã? Como? Revelando-os, né? Revelando. E você brilha através da sua existência. Né? Como é que você sabe que a pedra é um ser vivo? E nos dias de hoje a gente sabe que o planeta, no seu aspecto mineral, vivo, né? Autoconsciente, autorregulador, né? Ele é inteligência pura, consciência pura, né? Então você sabe que até mesmo aqueles objetos que não possuem um corpo sutil e que saem por aí andando e desenvolvendo vasanas, né? Até mesmo aqueles objetos, eles estão brilhando com a sua existência como o Brahman. Né? Então, uma vez que a gente saiba isso, esse temor, né, da decomposição ou destruição do aspecto físico, material, né, do jiva, é imensamente atenuado, entendeu? Minimizado. Um objeto criado, embora visível, não tem substância real. Os objetos criados não são destruídos quando o conhecimento do substrato surge, porque o conhecimento do substrato destrói a ideia de que o pote é real. Não o pote em si, mas simplesmente a essência do pote, o substrato do pote como barro. Você não pode destruir algo que não é real, nem você pode destruir algo que é real. Ó, que bacana! Por isso que Ishvara, aqui, Brahman, é lá dando grande risada, né? Porque você pode tentar destruir todas essas configurações, esses names e formas, mas você está destruindo algo que não existe, portanto, você não está destruindo nada, né? E, ao mesmo tempo, o real é aquilo que existe sempre, sem jamais ser destruído, afetado, modificado. Você não pode destruir algo que não é real, e você nem pode destruir algo que é real. Nada é realmente destruído. Criação e destruição são apenas a consciência aparentemente se transformando em nomes e formas, novas e novas configurações. Né? Sim, Fernando? E uma metáfora que eu vi na época, né? Faz tempo, talvez eu vou trazer ela mais completa lá, que fala assim, né? Que Brahman se viu no espelho, certo? Brahman se viu no espelho e viu Maya. Aí o espelho quebrou e cada pedaço de vidro era Atma, não? É um Atma, não? Um Jiva, né? Um Jiva, não? Jiva, é. Muito legal, gostei dessa. Muito obrigado, Fernando. Não ajuda muito, mas vai lá. Não, é muito bacana. O Maya é o espelho macrocósmico que produz o reflexo chamado universo, né? E Brahman, né? Ele se vê, né? Porque é o espelho que nasce a partir dele, né? E reflete esse universo como realmente uma imagem no espelho, né? E imediatamente ele se estilhaça em infinitos jivas, entendeu? Aí os jivas é onde Brahman, né, acaba caindo na desilusão de ser a existência e a consciência mais limitada, né, em todos os sentidos. Né? É uma metáfora legal. Arlindo? Sim? Arlindo? Sim? Você me desculpa te interromper, é só para não confundir a palavra delusion com desilusão em inglês. Sim. O Jiva ele não cai em desilusão, ele cai em ilusão. Dá essa confusão. Desilusão. O que é desilusão, Alex? É deixar de estar iludido. É quando o indivíduo está iludido. Só que em inglês, delusion, você traduz em português como ilusão. Então, por isso que dá esse engano na pessoa. Né? Mas, na verdade, delusion seria ilusão. Então, o Jiva, na verdade, ele fica iludido.
Sim. Não fica desiludido. Ah, sim, porque eu usei essa palavra agora, né? Quando eu disse. Desilusão Desilusão tem mais a ver com você não conseguir desapontado, né? Desapontado. Desilusão é desapontamento. É muito idioma aí, Arlindo, é inglês, português. Não, mas não é isso, não. É porque em inglês a gente tem dois, né? A gente vai ter que criar essa palavra desilusão em português e botar no dicionário nacional, né? Porque... Não, mas tem essa palavra. Não, mas a gente Mas tem que não dar no sentido. o significado, né? Isso. Obrigado, Alex. Onde é que a gente está? Criação e destruição são apenas da consciência aparentemente se transformando em vários nomes e formas. Qual é o verso? Agora vai para 47. Comentário. Embora uma pessoa pareça estar de cabeça para baixo, é essa? Você estava no Você estava no 45, comentário do 45. Ok. Você não pode destruir algo, sim. Criação e destruição são apenas a consciência aparentemente se transformando em nomes e formas, né? Como nós sabemos, já determinamos diversas vezes através da lógica, nada se cria, nada se destrói. Simplesmente é uma transformação que é embutida na natureza de Mithya, né? Aquilo que existe como uma mera aparência em constante modificação. E ela é cíclica, portanto, a gente não tem nenhum problema intelectual de compreender que ela nunca foi criada, né? Você já entendeu isso, né, Felipe? O universo não foi criado, né? A gente diz que Ishvara, Maya, criou o universo, mas não é exatamente assim, entendeu? Então, isso é um modo de simplificar o ensinamento e apresentá-lo linearmente como Criador, né? Criação, né? E os jivas, né? Mas não, na verdade, a criação ela existe sem início, né? Ela existe em sua condição potencial semente, né? Aí ela se desdobra, se manifesta, ela aparece como universo, aí quando desaparece, a gente pensa que ela foi destruída, né? Isso é o que significa, você não pode destruir nada, você não destrói o universo. O universo se recolhe no estado de sono profundo, exatamente do mesmo modo que o jiva se recolhe no estado de sono profundo, entendeu? Tudo retorna ao corpo macrocósmico causal, né, a nível universal, a nível macrocósmico, né, do mesmo modo que o jiva retorna de novo em seu corpo microcósmico causal, né? Você entende? Compreendo. Embora uma pessoa pareça estar de cabeça para baixo quando refletida na água, ninguém confunde o reflexo com a pessoa, né? Se você se vê naquela condição ali, você não vai achar que você está de cabeça para baixo, né? Você, mesmo que você não tenha muita compreensão de física óptica, né? Ainda assim, você, mesmo que você se veja no espelho, você não se confunde com a sua imagem, né? Maya tende ele reverte o relacionamento, né? O relacionamento entre o ser e os objetos. Faz com que o jiva, que é o ser, se sinta privado de valor e projete o valor nos objetos e passe a vida toda correndo atrás de objetos como meio de se completar. Mas não é foda esse Maya, Renato? Agora, o que ele falava também, tinha uma cadeira assim, eu falei assim, será que agora que eu não estou olhando ela está lá? Ela falou, mãe, sabe que quando a gente olha para a cadeira, ela não está lá? A minha mãe falou assim, moleque, tem cara de ideia. Libertação é o conhecimento de que a única realidade é a consciência não dual e que o mundo é aparentemente real. Então, a libertação é essa compreensão clara e firme de que a luz do iluminador, a consciência, o experienciador, a luz do experienciador, do conhecedor, né? Essa luz
dentro do qual objetos são revelados e conhecidos, é a única realidade. E ela é a única realidade por quê? Por quê? Porque os objetos fenomenais que ocorrem dentro dessa luz, eles estão em constante modificação. Até mesmo a imagem, né? A imagem do Renato, todo dia de manhã no espelho, já é nova, né? Uns cabelinhos mais brancos, né? Ou menos cabelos, uma rugazinha a mais, etc. Né? Tudo que ocorre dentro do âmbito desta consciência que nós somos é em constante modificação. A libertação é o reconhecimento daquilo que jamais se modifica e que nunca nasceu e nunca vai morrer. Aquilo que não tem certidão de nascimento. As pessoas no mundo, elas ficariam pensando que todos nós somos pessoas, né, loucas, né? Quando a gente diz, não, eu nunca nasci, eu nunca morri. Essa data aqui é a data do meu corpo. Você é corpo? Não, eu quero saber a sua data de nascimento. Impossível. Porque eu nunca nasci, eu posso te dar a data de nascimento do meu corpo. Não? Aí, quando você vê, eles chamam a segurança e o cara já está sendo levado para o hospital psiquiátrico. Então, a gente tem que tomar cuidado e não sair por aí ensinando Vedanta. Né? Porque pode dar encrenca, né? Libertação é o conhecimento da sua natureza, que jamais se modifica, que é essa consciência dentro do qual o mundo aparentemente real é aquilo que está agora e não está depois. Existe um início e existe um fim. E não somente isso, é em constante modificação. Né? Isso é a aparência de Mitya, né? Os nomes e formas se modificando, transformando e sendo reciclados, né? Continuamente. Quando o mundo é conhecido por uma pessoa como consciência, como um ser único, não dual, o sofrimento cessa. Por quê? Porque quando o mundo é conhecido como com a consciência e existência não dual, o sofrimento cessa. O sofrimento cessa porque a busca por Ananda nos objetos cessa. Porque eu compreendi que a minha natureza é plena, cheia, completa. É a única realidade, é um sem nada além disso. Todos os objetos são simplesmente sobreposições em mim, a consciência e a existência. Então, o sofrimento cessa por quê? Porque o corre para ver e evitar cessa. E o sofrimento psicológico é uma função do corre para o restabelecimento de Ananda, né? Contido nos objetos de Gayatri. Sofrimento psicológico não é nada mais do que isso. A crença de que esta plenitude, que o mundo é dualidade e a felicidade existe nos objetos. Porque esta noção é absolutamente, devido ao fato dessa noção ser absolutamente equivocada, o jiva humano se encontra numa situação que muito frequentemente eu chamo de missão impossível. Você lembra daquela série, Missão Impossível? É a missão de querer ser feliz através da crença que os objetos são reais e que eles vão, né, me conceder o Ananta que eu tanto estou buscando. Né? Quando você compreende que a natureza da realidade é não dualidade, e que a consciência não dual é a única realidade, né? Isto é libertação, isto é o conhecimento. Né? Isto é a libertação do sofrimento, a libertação de samsara. Verso 49. Professor? Está me escutando? Não?
Então, uma vez uma homenagem que fizeram a pessoa que morreu, né? Aí era um poema, tipo assim, né? Ele não morreu, ele não dorme, né? Ele apenas acordou do sono da vida, né? Essa pessoa, assim, era um poema, né? E interessante que o Vedanta te oferece uma vida, parece que antes da morte, né? Ou seja, entendeu? Dá para entender? Não. Repete, por favor. Ou seja, numa forma normal que a gente, quando você vê uma pessoa que morreu, aí você ouve aquela homenagem, né? Ele não morreu, ele não dorme, apenas acordou do sono da vida, né? Mas o Vedanta ainda oferece a vida antes da morte, né? Isso que eu quero contemplar, não sei se... Sim, entendi agora. Sim. Por isso, talvez, que a gente fala assim, né? A gente analisa os 3 estados, né, de vigília, sempre estamos inferindo sobre isso, né? Em relação ao apontamento do Vedanta, né? Agora, a gente pode pensar também, que eu já escutei essa história do 4º estado, seria essa vida já, né? Na nossa vida, com o autoconhecimento, um outro estado. Não é outro estado, né? Na verdade, é o... Não sei se encaixa as ideias, professor. Sim, eu compreendi aquela sua analogia. Então, vamos nos mover aqui. Embora os cacos de um pote quebrado não se pareçam com a porção de barro original com o qual o pote foi feito, eles são absolutamente barro. Né? Embora os cacos de barro, os cacos de pote quebrado, não se pareçam com a porção de barro original com o qual o pote foi feito, eles são absolutamente somente barro. Né? Então, são modificações, são reconfigurações, né? Mas são fundamentalmente os elementos. Né? São os mesmos elementos, as mesmas energias que compõem os elementos. Quando há uma modificação real do substrato, o substrato desaparece. Você não pode reverter queijo em leite, porque o leite realmente se tornou queijo. Mas quando o ser é transformado no mundo por Maya, ele permanece inalterado. Né? Seu substrato, né? Como livre, independente, ilimitado, permanece. Por quê? Porque o mundo não foi uma transformação tal qual o leite para o queijo. Não foi like Brahman para o mundo, não. Esse mundo, por que o Brahman permanece livre e inalterado? Porque esse mundo é simplesmente uma projeção aparente. Então, não existe realmente uma conversão ou transformação da consciência no universo. O que existe é Maya fazendo, né, essa projeção de nomes, cores e formas. Portanto, né, Brahman, consciência, existência ilimitada, ela permanece inalterada, não afetada, né, livre e independente da projeção. Do mesmo modo que a tela do cinema ela é livre do projetor e a projeção de luz. Ou não? Ela é livre e independente. Se o projetor for desligado e faltar luz, por exemplo, né, a tela permanece intacta. Né? Mas não foi modificado. Mas a projeção de luz e o projetor, eles produzem um efeito que depende da tela. Né? Então, o filme, né, o Samsara, Maya, né, a projeção do universo, depende deste pano de fundo. Né? E o que é esse pano de fundo? Brahman. O pano de fundo é Brahman, a consciência. Porque se nós formos analisar nossas experiências, a gente vê que tudo ocorre em nossas mentes, e a mente existe dentro do âmbito da consciência, como reflexo da consciência no corpo sutil. Tudo existe dentro da consciência. Por isso que a gente diz, o intelecto, a mente, é Brahman, que ela existe dentro do âmbito do Brahman.
Essa mente se identifica com o aparato físico dentro do corpo-mente. Mas a realidade é que essa mente é Brahman, ela existe dentro de Brahman, do mesmo modo que as imagens, elas são a tela aparecendo como imagem. Né? Tudo existe dentro da consciência, porque esse universo existe dentro do intelecto humano. Quando há uma modificação real do substrato, o substrato desaparece. Você não pode reverter queijo em leite, porque o leite realmente se tornou queijo. Mas quando o ser, Brahman, consciência, é transformado no mundo através do poder mágico de Maya, o ser permanece inalterado. A plenitude e a bem-aventurança ilimitada permanece como a tela deste filme projetado por Maya. O outro mantra interessante é Aham Telami. Aham Telami. Aham Telami. Então, se a gente projetar um filme e não tiver tela, embora o filme esteja sendo projetado, não aparece nenhuma reação. Porque essa realidade aparente, ela depende da consciência para ter essa existência aparente. Sim. Sim. Uma criação não é criação sem o conhecedor da criação. Entendeu? A impressão que ficou clara aí aquela ideia, porque na verdade não deixa de existir, se recolhe, né? Se tirasse a tela de trás da projeção, para. Sim. Some a... Exatamente. Se você retira a consciência, você retira a existência também, porque elas são dois aspectos da mesma moeda, né? Sim? Então, posso um mosquitão. Tem um besouro gigante que está rodando a casa aqui. Estava no meu quarto antes. Um mosquitão aparente. E satsang assim atrai essas criaturas estranhas às vezes, né? De repente é um ser espiritualmente muito elevado, né? Sim. Alguns acreditam que a argila tem propriedades tanto de causa quanto de efeito. Alguns acreditam que a argila tem propriedades tanto de causa quanto de efeito. Eles acreditam que as propriedades do efeito, que é o pote, são diferentes das propriedades da causa, que é a argila. O que não é o caso no mundo, né? Então, é uma crença, e é uma crença justificável, que a argila tem propriedade tanto na sua causa quanto no seu efeito, né? Então, a argila, antes de se tornar um pote de argila, ela tem uma propriedade de argila. Quando essa outra propriedade do pote é sobreposta, ela tem uma propriedade diferente, né? Que agora a argila está potando, né? Ela se tornou um pote, está existindo como pote, né? Então, existe essa crença de que as propriedades do efeito dela é diferente da propriedade da causa. A propriedade da causa é o quê? Argila. A propriedade do efeito é o quê? Pote, com suas propriedades de conter alguma coisa, né? Então, é um consenso comum que existe a propriedade tanto do efeito como pote, como da causa, como argila. Mas quando nós analisamos o mundo e sua causa, essa diferença não existe. Por quê? Porque o substrato, a causa substancial, né? Substratial do universo, né? É a mesma causa substancial do objeto. Porque, fundamentalmente, existe somente um substrato. Existe somente uma causa. Tá? Essa causa é sem alguma propriedade, mas ela aparece colorida pelas propriedades de Maya. Tá? Parece colorida pelos gunas, pelos elementos, que constituem uma infinidade de quê? De qualidades, propriedades, atributos,
né? Características, utilize-os, etc, etc. Mas no caso do mundo, mas não é assim no caso do mundo, do universo, porque o mundo não é diferente da consciência, né? A causa e o efeito do mundo, substancialmente, essencialmente, é a mesma, né? O universo é Brahman, tanto em sua causa como em seu efeito. Maya produz um efeito, mas a realidade substancial do mundo é a mesma e única realidade, porque existe somente uma realidade, que é a consciência e a existência, Brahman. É simples, não é simples? Vocês estão acompanhando? É simples, mas não é fácil. Existe o pote, que é? E existe o barro de pote. Quando nós analisamos a causa do barro de pote, a gente diz que a causa do barro de pote é o barro. Aí a gente diz, ok, o barro possui determinadas propriedades referentes a barro. E o pote possui o quê? Possui as propriedades do barro mais as propriedades do pote, porque ambos são fenômenos, ok? Então, nós temos propriedades tanto na causa quanto no efeito, ok? O barro é a causa do pote. Ambos têm propriedades. E elas são diferentes. Então, o verso está dizendo que, no caso da projeção, criação do mundo, as propriedades da causa e do efeito, entendeu? São idênticas. O que é a ausência de propriedade. Porque tudo é somente a consciência e a existência que é livre de propriedades. Então, não é o caso entre Maheshwara, né, e o mundo projetado, que o efeito, que é o mundo, tenha propriedades diferentes da causa. Porque a causa é a consciência, o substrato do pote de barro, entendeu? É o barro que também contém propriedades de pote. O mundo contém uma infinidade de propriedades e qualidades e atributos, porque é um laboratório imenso, né, gigantesco, de configurações únicas, né? Mas se nós formos analisar qual é a causa substancial do mundo, ela é uma e somente uma, que é a consciência. Né? Porque tudo se resolve na consciência, porque o mundo nada mais é do que uma pequena miragem que ocorre dentro do âmbito da consciência. Né? Portanto, não é o caso que nós, examinando o mundo, né, esse fenômeno, não é o mesmo caso de ter a propriedade tanto na causa como no efeito. Não é o caso, não é o caso do mundo, porque o mundo não possui nenhum atributo ou qualidade diferente da sua causa, porque tudo é somente a consciência. O mundo é irreal, ele é simplesmente uma projeção aparente, né? Cuja natureza é consciência. Você experimenta o mundo com um pensamento em você. O pensamento não está separado de você. Mais fácil ainda de compreender. O mundo existe como um pensamento dentro, né, da mente do indivíduo, que existe dentro do âmbito e não separado da consciência, porque é um pequeno reflexo da consciência. Né? A consciência, né, ela produz, Maya, né, a consciência, a produz todos esses pensamentos que são objetos, simultaneamente. Objetos potenciais ou objetos manifestos como o pensamento frutificando como objeto. Né? Então, tudo isso ocorre dentro da mente que existe, né, como consciência, né, refletida no aparato refletor do Jiva, que produz o Jiva Atma. Então, tudo ocorre dentro da mente. O mundo inteiro ocorre como um pensamento em você. E esse pensamento não está separado de você, da consciência, nesse caso. Né? O mundo não está separado de você, da consciência. É tudo uma projeção na tela universal da consciência.
né? O mundo e os seres e os objetos nele são o efeito de uma mudança aparente na consciência. Eles não são reais. Portanto, a mente deve meditar na insubstancialidade de todos os objetos. Então, esse mundo e os seres, o mundo dos objetos inertes e sencientes, são o efeito de uma mudança aparente na consciência. São os vritis, são as modificações que ocorrem aparentemente na consciência devido a Maya, esse poder de Maya. Então, esse Maya, ele produz esses vritis, essas modificações que grossificam, se manifestam como objetos, pensamentos que se tornam objetos. Todo esse mundo de objetos sencientes e objetos inertes são o efeito de uma mudança aparente na consciência. Então, existe o verbo, né? Uma energia sátiva, tá? Aparece, né? Brotando no espelho macrocósmico de Maya, né? Aparece sátiva, e lá dentro existe uma infinidade de pensamentos, objetos, né? Então, esse universo, ele brota os seres sencientes e inertes através dessas mudanças que ocorrem dentro da consciência devido a Maya. A Maya que vai, né? Vai dando aquela coceirinha assim, em Brahman, aí, não? Esses conhecimentos, pensamentos, objetos começam a surgir, né? São mudanças, são modificações dentro do âmbito da consciência, mas tudo isso é uma ordem aparente, né? Uma mera aparência, uma mera sobreposição. Portanto, eles não são reais. Portanto, a mente do indivíduo, em busca da libertação, deve meditar profundamente na insubstancialidade de Nitya, de todos os objetos, inclusive os objetos sutis. Como um objeto não passa de um pensamento do objeto. Ele é experimentado na mente do sujeito como um pensamento / objeto. Ele é fundamentalmente livre, ou free, de substancialidade e qualidade ou valor, né? Como a gente pode, a nível mais prático, compreender a insubstancialidade dos objetos que ocorrem dentro do âmbito da mente, né? A gente pode compreender isso, primeiro, do ponto de vista que todos os objetos eles podem ser resolvidos nos 5 elementos e nas 3 energias, né? Os 5 elementos e as 3 energias são simplesmente energias mais sutis e energias um pouco mais densas. Então, ele não é aquilo que ele parece ser, né? E a gente pode também compreender a insubstancialidade dos objetos, menos a nível fisiológico, estrutural, mas do ponto de vista psicológico, compreendendo que os objetos eles não possuem algum valor. Eles são meros nomes e formas inertes, sem algum valor. Psicologicamente, eles não possuem nenhuma substancialidade, nenhum valor. Shvara, quando projeta, ele projeta, aí o que ele deixa para os jivas? Olha, agora vocês vão atribuir valor, atribuir função, atributos e dar nome e catalogar tudo aí. Vocês agora têm que acabar essa criação, tá? Então, quando a gente analisa os objetos, a gente não somente reduz eles aos elementos, significa que tudo é somente os elementos, né? Lembra de Ramana Maharaj? Quando os médicos tentando curar ele do câncer, trouxeram uma pasta ayurvédica feita de barro, com algumas ervas, né? Aí aplicou no câncer dele. Aí ele olhou assim, deu uma risadinha, ele falou, colocando barro em cima de barro. E aí significa, tudo isso não passa dos 5 elementos.
entendeu? Os 5 elementos, eles não são criados nem são destruídos. Eles são reconfigurados. Eles vêm e vão. Tá? Então, nós podemos resolver essa insubstancialidade através da compreensão que tudo é somente barro, né? Ou a gente pode compreender também que Ishvara nos designou a função de projetar valor nos objetos, catalogando cada um desses objetos com nomes específicos. Então, já que é assim, Ishvara, né? Ok. Eu vou começar a colocar valor em todos os objetos, valores reais, realmente, né? Se é por mim, então eu vou realmente colocar valor nesses objetos, de modo que os objetos sejam realmente uma fonte de Ananta. Né? Mas isso é impossível. Por quê? Porque o objeto ele só possui realmente valor se o objeto for visto como a consciência e não como objeto. Somente se a gente vê o substrato do objeto, aí sim o objeto oferece um valor, né? Porque ele reflete o Ananda que existe dentro de nós. Né? Então, o amor que a gente vê no outro, no objeto, etc., é um reflexo do Ananda, que é a natureza de tudo e de todos. Então, a gente pode olhar e compreender a insubstancialidade dos objetos de ângulos diferentes. E isso é que o autor aqui quer dizer como meditar nesse ponto. Porque a menos que a gente esteja muito convencido, a gente vai continuar correndo atrás dos objetos aparentes e a gente vai continuar sofrendo das perturbações e agitações, né, mentais, emocionais, decorrentes da impossibilidade, né, de extrair Ananda, aonde não existe Ananda, realmente. A menos que a gente compreenda que o objeto é Brahman. E o objeto é Brahman, porque tudo é existência. Tudo é permeado por esse Ananda. Você lembra ontem, as aulas, anteontem? Tudo. Esse Ananda permeia tudo, os objetos inertes também. Mas a gente precisa compreender a essência substancial de tudo e de todos, inclusive do reino mineral, né? Dos objetos inertes. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda.
As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namascaras.